pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Área Útil, Serviço de Engenharia e Arquitetura. Meu nome é Dalton Rocha, sou formado em Engenharia Civil e técnico em Eletrotécnica. Sou especialista em projetos. Hoje trago mais um vídeo para vocês, onde um inscrito me mandou uma dúvida bastante interessante, porque ele foi fazer uma visita técnica e constatou que no local não tinha possibilidade de construir uma central em nicho e nem tinha espaço dentro do terreno para poder construir a central dentro do terreno. Então, nós trabalhamos, dei duas possibilidades para ele. A primeira possibilidade era fazer a central do lado externo à edificação, no caso seria na área pública. A gente pode fazer a central na área pública desde que você peça a concessão. Você entra com pedido na prefeitura ou na administração, pede a concessão, eles te cobram uma taxa anual e você faz a central obedecendo os mesmos afastamentos para aquela capacidade da central. E ele falou que também não poderia ter como, porque já teria a calçada logo à frente e logo após a calçada teria a via pública. Então eu falei, olha, o que você pode fazer, que a norma permite também, é a central em cobertura. É um último caso, a norma prevê que você possa fazer sim uma central no terraço, lá no teto da cobertura. Então eu trouxe aqui para vocês aqui como que se é feita essa central, quais são os critérios mínimos. Claro que você vai adaptar ele de acordo com a capacidade de consumo que você vai ter, e ele tem uns critérios particulares. Então eu vou trazer para vocês aqui uma central em cobertura, como que é feita essa central em cobertura. E lembrando aí, nós já estamos chegando a 1000 inscritos. Quando nós chegarmos a 1000 inscritos, nós vamos começar a falar sobre PPCI. Vamos começar a trabalhar sobre sistema de incêndio, uma coisa que eu tinha prometido há um tempo atrás. E nós vamos estar dando um foco também aí nas instalações de incêndio. Então, vamos lá para a nossa central em cobertura. Bom, pessoal, então aqui nós temos o nosso prédio e essa daqui seria a nossa central. Nós temos que observar que ela tem algumas medidas mínimas, né? Por exemplo, vou apresentar aqui para vocês, a central aqui é uma central de 2 metros cúbicos, uma central para residência. Então, a nossa central tem 2 metros cúbicos e ela tem que ter esses afastamentos. Por exemplo, nós vamos ter aqui a área de evaporação, que é essa área aqui, essa área de evaporação, para que serve? Caso haja algum vazamento aqui na minha instalação, essa área aqui ela concentra todo o meu gás vazado. Isso aqui é uma área de evaporação. Essa área ela tem que ter entre 40, essa parede aqui da mureta aqui tem que ter entre 40 e 60 centímetros. E o afastamento entre a central e a mureta, ela tem que ser de no mínimo 1 metro. E da mureta, da face externa para a face interna aqui do platibanda, ele tem que ter 1,5 metro. Então aqui nós temos a nossa central em cobertura, ela tem que ter uns detalhes. Por exemplo, toda essa parte dela aqui da minha área de evaporação, ela tem que ser impermeabilizada. Por quê? Porque o meu dreno, esse ponto aqui onde é o meu dreno da água que cai da chuva, ele tem que permanecer fechado. E ele só deve ser aberto quando ele está cheio. Aí vem, abre, faz a manutenção, retira a água e depois o fecha de novo. Então tem que ter, eu deixei ele aberto, claro, né, que teria que ter um cap, né, um cap aqui para tampar essa água, e só aberto quando for feito, quando ele realmente estiver cheio. E aí essa laje, né, de cobertura, ela tem que ser projetada para suportar o peso da minha central, que vai estar aqui estacionária, e mais o volume de água que for captado da chuva aqui.
Aqui eu coloquei mais uma vez aqui, ó, que tem um vídeo aqui também no canal falando sobre tubulações passando por elementos estruturais e paredes, né? Então aqui eu tenho o meu tubo luva, claro que como ele tem que estar fechado, aqui ele está aberto, né? A gente consegue visualizar que ele está aberto, ó. Está aberto, dá para ver lá do outro lado. Então ele tem que estar preenchido também com algum material permeável para que essa água não vaze. Vazando aqui no meu platibanda também, eu tenho que ter meu tubo luva também, aqui no caso também tem que estar preenchido para que essa água não vaze para cá. E essa tubulação aqui, nós temos a tubulação aqui de abastecimento, que desce, né, a minha central ela vai ser abastecida aqui no térreo, onde ela vai ter que ter um ponto aqui de abastecimento, e ela tem que estar, se for uma tubulação roscável, claro que em algum momento ele pode passar por alguma janela. Se for alguma tubulação, se for em tubulação roscável, no caso aço galvanizado e aço carbono, eu tenho que estar com uma distância de 1,5 m das janelas. Se eu for trabalhar com tubulações soldáveis, eu posso, aí esse valor diminui ali para 30 centímetros. Então nós temos que ter esse afastamento aqui da janela para a minha tubulação. Outra coisa que nós seguimos os mesmos afastamentos, ó. Aqui em cima, o que nós vamos ter? Ó? Nós vamos ter a casa de máquina. Então, a casa de máquina eu posso ter alguma fonte de ignição. Ó. O meu afastamento ele tem que estar em até 3 metros. 3 metros de distância da minha central, da mureta para a minha casa de máquina. Fonte de ignição. Tem um ar-condicionado aqui, ou a luminária aqui, luminária. 3 metros, interruptor 3 metros. O ar-condicionado, se o meu ar-condicionado estiver abaixo do nível da central, eu tenho que ter uma distância de 6 metros. Se ele estiver acima da minha central, um exemplo, se esse ar-condicionado aqui estivesse nessa parede e ela estivesse acima do topo aqui da minha central, ele teria que estar uma distância de 3 metros. Ralos, também uma distância de 1,5 m. Então essa aqui é a minha central em cobertura. Os afastamentos, ele tem os afastamentos próprios e tem um limite, né? Nós temos um limite de capacidade. Para a residência nós temos um limite aí de 2 metros cúbicos e para a indústria nós temos um limite aí até de 16 metros cúbicos. Eu vou trazer para vocês aqui na norma, a partir do item 5.3.4, eu fiz um resumo para que a gente possa pegar alguns pontos que são, vamos dizer assim, toda a norma é importante, mas tem aqueles pontos que mais se destacam, que é aqueles que trazem maior informação. Então eu vou mostrar para vocês na norma quais são esses pontos de acordo aqui com a minha central na cobertura. Bom, pessoal, então o que nós temos aqui? Nós temos no item 5.3.4 da NBR 13.526. Lembrando que essa é a NBR atualizada de 2019, foi a última atualização. As instalações de recipientes abastecidos com GLP no local, em teto, laje de cobertura e terraço de edificações somente serão permitidas se... Aí, vamos lá. Letra A, locais que não possuam áreas técnicas adequadas. O que é áreas técnicas adequadas? É como eu disse, se lá no térreo você não tiver possibilidade nenhuma de se fazer uma central, aí você pode considerar fazer na cobertura. Lembrando que esse tipo de central, todas elas têm que ser, vamos dizer assim, ser feita para aprovação. Essa daqui ela só é instalada realmente sendo aprovada, tá? Teto da área da central deve suportar a área de evaporação e a central cheias, que foi aquilo que eu tinha comentado. Paredes de 0 a 40, 0,60 de altura, que é ali a minha mureta de contenção, com a laje e as paredes resistentes ao fogo por no mínimo 2 horas. Ele ainda traz mais um ponto. Paredes resistentes ao fogo, vou fazer um vídeo aqui explicando para vocês também o que é as paredes resistentes ao fogo, porque em tese, toda a alvenaria ela é resistente ao fogo, só que a norma pede o quê? No mínimo 2 horas. Então, o tijolo, esse tijolo que nós temos de 8 furos, ele é um tijolo resistente ao fogo.
Só que aí, qual é a capacidade dele em tempos? Porque nós temos o tijolo de 8 furos, nós temos o bloco de concreto, nós temos o tijolo maciço. Isso vai ficar um tema para o próximo vídeo. Afastamento diminuindo 1 metro de cada recipiente. Então, a central tem que estar ali. Se tiver mais de um recipiente, nós temos que ter esse afastamento de 1 metro. Lembrando que não pode, que a capacidade total não pode ultrapassar 2 metros cúbicos. Afastamento seguindo, aí tem 1,5 de ralo, 3 metros de fonte de ignição, 6 metros de ponto de captação de ar forçado, 3 metros de poste de ventilação. A área de evaporação foi permeabilizada, que é aquela área que eu mostrei lá no projeto, que é onde se tiver vazamento o gás fica concentrado ali. O gás GLP ele tem densidade maior do que o do ar, então ele desce e fica concentrado ali naquele ponto. Capacidade volumétrica máxima de 4 metros cúbicos, capacidade volumétrica total de 2 metros cúbicos para instalações residenciais e 16 metros cúbicos para instalações comerciais e industriais e condomínios. Então, você pode estar trabalhando com essas capacidades aí variadas de acordo com o seu projeto, tá? E um ponto interessante aqui que é a restrição de altura, não restrito a 15 metros, acima de 15 metros deve ser previsto como detecção automática e monitoramento de vazamento, sistema de nebulização automática, rede de hidrantes, local para evaporação do produto, bacia de contenção e colocação de extintores no mínimo conforme essa norma. Então nós temos aqui o que é uma rede de nebulização. Se ele estiver ali acima de 15 metros, você vai ter que ter acima de 15 metros e aí ele dá outra condição lá na frente, que tem que ter capacidade acima de 2 metros cúbicos também. Então, se tiver acima disso, tem que ter nebulização, abaixo disso não precisa. A altura também vai contar, ok? Aí ele vem aqui, recipientes a mais de 9 metros sólidos, se a mangueira de enchimento não puder ser observada pelos seus operadores, se seu comprimento total, deve ser feita uma linha de abastecimento que deve ser externa à edificação, foi aquela linha que eu mostrei, com projeção mecânica em toda a extensão. Pressão de projeto de 1,7 MPa, dali, aquela linha que vai até lá em cima tem que resistir 17 kg, né, de pressão, que a gente converte ali 1,7 MPa para quilograma, dá 17 kg. A altura do ponto de 2,8 metros na fachada lateral, então o meu ponto ali de onde vai ser engatado a mangueira de abastecimento do caminhão para chegar lá na minha central, ele tem que ter 2,8 metros de altura se for na rua. Se não for na rua, se for interno dentro da edificação, que não tiver acesso de pessoas, ele só precisa ter uma proteção ali, no caso, como se fosse até mesmo uma proteção ali da central, né? Alguma coisa bloqueando o acesso manual. Aí vem que quando executado em conexões roscadas, deve estar distante de janelas, aberturas e linhas de para-raios em pelo menos 1,5 metros. Se for executado em conexões soldadas, no caso cobre, e outros materiais que tiver no mercado, pode ser a 0,30 metros, no caso 30 centímetros. Então essa aí é a nossa central em cobertura. Nossa central em cobertura. Essas aí são as exigências da NBR 3526, 3523. Então essas são as exigências da NBR 3523. Espero aí que possa ter ajudado e ter tirado, né, as dúvidas aí da pessoa até que me procurou. Se você gostou do vídeo, curta aí, se inscreve no canal para a gente fortalecer. Provavelmente aí nós já estamos chegando a 1000 inscritos. Chegando aí 1000 inscritos, nós vamos começar a trabalhar com um sistema de incêndio também, que foi uma promessa que eu já tinha feito. E vamos ter vídeos mais frequentes, né? Vamos trabalhar com gás e incêndio. Tem muitos vídeos aí já no canal sobre instalação de gás GLP.
E eu vou dizer a verdade para vocês, isso ainda não é nem 10% do que abrange instalações de gás GLP. Nós temos, sempre falo, nós temos 22 normas para trabalhar. Eu ainda estou trabalhando com vocês alguns pontos, né? No caso, pontos de central, algumas coisas sobre materiais, algumas coisas sobre tubulação. Então, desde já agradeço aí você que chegou até o final. Um abraço e até mais.